coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor lá no livro de Salmos, capítulo 102, a partir do versículo número 2. Hoje eu tenho um tema para você. Pastor, qual é o tema hoje? Confiança em Deus, mesmo em meio à dor e à angústia. Como confiar no Senhor no momento de angústia e dor? Sei que às vezes para alguns é difícil, mas ser servo do Senhor, ser fiel ao Senhor não é para qualquer pessoa. A atmosfera está cheia da glória de Deus, amém? O Espírito Santo, o Senhor vai entregar nessa noite, que não venceu, mas a tua presença. Nós dependemos da presença de Deus, amém? Quem encontrou Salmo 102, verso número 2? Irmãos, meus irmãos, nunca preguei Salmo. Tem 2 anos já. 2 anos, né, pastor, já está aqui? É isso? Mais de 2 anos? Nunca preguei Salmo, né? Primeira vez que eu vou pregar Salmo. Eu acho que Salmo tão difícil de pregar. Mas aqui Deus vai nos dar uma graça nessa noite, amém? Mas eu quero aprender com vocês. E eu ando aprendendo muito com vocês. Acredite em você ou não, mas eu aprendo com vocês, amém? Quando a gente estiver vendo, a gente vai estar aprendendo com os outros. Salmo 102, verso número 2. Quero que toda a igreja venhamos ler comigo. Vamos ler o texto? Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Verso de número 3. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Só até aqui. Põe a mão sobre a tua palavra, feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, eu sei que a tua graça já está em nós. Eu sei que o Espírito Santo já está presente sobre esta casa. Mas fale conosco, Senhor, pelo intermédio da sua palavra, pela tua misericórdia. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Que os meus lábios venham pregoar o teu evangelho. Que não venha ser eu que venha ministrar nessa noite, e sim o teu Espírito Santo, que é o maior pregador que está sobre a terra. É aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que faz maravilhas e sinais aos nossos meios. Pai, que a graça do Senhor e a glória do Senhor venha ser manifestada nessa noite, e que a tua palavra venha trazer arrependimento, e que o arrependimento venha trazer uma conversão, e que a conversão venha trazer uma unção sobre cada um de nós, meu Pai. Que aonde tiver uma semente, um fruto do Espírito Santo, que venha frutificar, germinar e que venha multiplicar os teus frutos. Assim eu oro, assim eu glorifico e assim exalto o teu nome. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quero que você preste muita atenção no que Deus tem para você nessa noite. Confiança em Deus, mesmo em meio à dor e a angústia. Irmãos, eu não sei você, mas a depressão chegou à casa de Davi. Pastor, mas Davi era rico, Davi era rei, Davi era próspero, Davi tinha muito dinheiro. Você acha que o dinheiro vai impedir a angústia e a dor bater no seu coração? O dinheiro não é tudo não, meu irmão. Se desapegue do dinheiro hoje. Não que o dinheiro não é nada, o dinheiro é um recurso, mas você não pode ser escravo do dinheiro. O que eu vejo muitas pessoas pregando de forma errada sobre o dinheiro, porque muitas pessoas vão pregar o evangelho e vão distorcer a palavra. Muitos vão dizer: Deus não está nem aí com o rico não vai herdar o reino dos céus. Jesus não fala isso. E Jesus fala que é muito difícil. Por que a palavra rico simboliza para Jesus? Isso está fora do que eu vou pregar hoje, mas eu quero te ensinar nessa noite. E Jesus não está contra os ricos, ele está contra o apego ao dinheiro.
Porque aquele que é pegado ao dinheiro, o coração está naquilo. E o nosso coração tem que estar no Senhor. O dinheiro é só um recurso. Ele não pode ser o seu Senhor. O seu Senhor tem que ser o Senhor Jesus que está no céu. Amém? A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que os dias se consomem, versículo número 3, como fumaça. Quer dizer, passa muito rápido. A fumaça não passa rápido? Então Davi está falando: Senhor, os dias passam muito rápido. Os meus ossos ardem como lenha, quer dizer, queimam como lenha. Eu acredito que Davi estava tão angustiado, tão triste, com uma dor tão intensa, que ele estava sentindo dores no seu corpo. E olha que Davi, um ditado popular que existe hoje, tinha a vida que pediu para Deus. Tinha dinheiro, era rei, tinha poder, tinha autoridade, tinha concubinas que ele quisesse, tinha um alimento que ele quisesse. Ele estava aqui num lugar de conforto, tinha o maior conforto que ele queria. Naquele tempo não existia carro, mas tinha o melhor cavalo que ele quisesse ter. Então o dinheiro não era problema para Davi. Mas o que Davi estava sentindo não era uma dor carnal, uma dor espiritual. O que Deus está falando conosco através disso? Vai ter problemas, dificuldades que nós vamos passar, que o dinheiro não vai resolver. O que vai resolver é só o Senhor. E mesmo a dor e a angústia, só Deus pode nos aliviar. Só Deus pode trazer libertação. Só Deus pode trazer a paz que nós precisamos, a verdadeira paz que vem do excede todo entendimento, que vem através da palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer, versículo número 4: o meu coração está ferido e seco. Ou seja, Davi não confiava em ninguém. Como a erva, que até me esqueço de comer o meu pão. Irmãos, tem dor, tem angústia, tem sofrimento que é tão complicado que até esquecemos de comer. Por que Davi coloca a comida no meio? Presta atenção. No céu vai ter alimento? Escuta, a Bíblia vai dizer que na Nova Jerusalém não vai ter fome e não vai ter sede. Se não vai ter fome e não vai ter sede, então não vai ter comida. O que é a comida para nós? Alguém aqui pensou o que é a comida para você? É o prazer que nós temos aqui na terra. Deus está falando, na Nova Jerusalém não vai ter comida, não vai ter bebida. Quer dizer, o prazer do homem e da mulher é comer e beber. Imagina você não ter prazer nem na comida e nem na bebida. Imagina você não ter prazer nem para você comer. Davi não tinha prazer, não tinha vontade, não tinha desejo nem de alimentar. Tamanho era a dor, o sofrimento que ele estava passando. E ele vai escrevendo aqui, verso de número 5: já os meus ossos se pegam à minha pele. Para o osso pegar na pele, a pessoa estava magra ou estava gorda? Davi está falando, perdi peso. Porque tem gente que fica dias e dias sem comer e não tem vontade e não tem desejo de comer. Sabe o que é isso, meu irmão? O mundo perdeu a graça. O mundo perdeu o prazer. Você não confia em ninguém, você está angustiado, você está sofrendo. Nem a pessoa que está do seu lado você confia mais, você desfruta alguma coisa com ela. Davi está falando, eu estou perdendo até peso, porque tamanha é a minha dor e o meu sofrimento. Será que, irmãos, você consegue analisar? Cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento, cada um está passando por uma dificuldade. Só Deus sabe o tamanho da sua dor, só Deus sabe o tamanho da sua dificuldade. Cada um reage daquilo que pensa. Cada pessoa tem sua forma de reagir às dificuldades. Uns oram, uns buscam, uns comem muito, uns ficam sem comer, outros ficam sem beber. Cada um tem sua forma de reagir. Você é um ser humano, você não é um robô, você não é uma máquina. Cada um reage de uma forma. Davi estava sem comer, Davi não tinha prazer na bebida. Davi está falando aqui, ó, a minha vida está passando muito rápido, não tenho prazer na comida, não tenho prazer na bebida mais, estou perdendo peso. Ó, em virtude do meu gemer é doloroso. Davi, ele estava tão angustiado que ele falou, Senhor, no versículo número 2, responde o meu clamor de prece. Por
que Davi está falando, responde o meu clamor depressa? Porque, Senhor, às vezes se o Senhor demorar muito, não vai dar tempo, eu vou morrer antes. Responde-me depressa, versículo número 2. Não demore em responder, não demore em trazer um alívio para a minha dor, uma paz que só o Senhor pode me dar. Porque tem alívio e paz que é só Deus que pode nos dar. Remédio não vai nos resolver o nosso problema, médico não vai resolver o problema, dinheiro não vai resolver o problema. Você pode viajar, você pode estar onde você for, você vai estar depressivo do mesmo jeito, você vai estar sofrendo do mesmo jeito, e o problema não é dinheiro, porque se fosse dinheiro era fácil Davi resolver, sim ou não? Mas era algo internamente, era algo dentro dele, não era algo de fora, era algo dentro. Tem dificuldades, tem confronto que você vai ter dentro de você, é você e você. Sabe qual é o nosso maior inimigo? A gente mesmo. Pastor, mas não é o diabo, o inimigo da nossa alma. Nós temos dois inimigos, um é o diabo e o outro é nós mesmos. É a nossa carne caída, é a nossa carne lá na época de Adão, lá no pecado, que a nossa carne inclina com o pecado. Dois inimigos nós vamos ter que conviver com eles o resto da nossa vida, você mesmo e o diabo. Imagina, por isso você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue vencer nenhum dos dois inimigos. Eu quero que partir para o versículo 6, que eu quero que você entenda algo aqui. Sou semelhante ao pelicano no deserto. O que Davi se assemelha? O pelicano no deserto. Aí preste atenção, pelicano, o que é pelicano? É um animal, sim ou não? Não é um animal, é uma ave. E eu pesquisando sobre o pelicano, o pelicano, ele geralmente vive em áreas aquáticas. Em áreas aquáticas tem que ter água. E ele falou o quê? Um pelicano no deserto. Deserto tem água? Um pelicano no deserto, ele vive em áreas aquáticas, mas no deserto estaria perdido e sem recurso, sem nada. Preste atenção aqui, olha aqui para mim. Sabe o que é o pelicano? Quando ele está na água, ele está no habitat natural dele. Tem pessoas que vai passar por uma dificuldade, ele está fora do habitat dele. Tem pessoa que ele está bem só na bonança. Quando ele começa a passar muita dificuldade, ele se perde. Ele não reconhece ele mesmo. É uma pessoa que está fora do habitat. Olha aqui, preste atenção. Ele está acostumado com fartura, está acostumado com uma vida boa, está acostumado a ir no supermercado, encher o carrinho, está acostumado a estar com um carro bom. Ele está acostumado com bonança, com prosperidade. Tem gente que é assim, mas quando vem a luta, quando vem a aprovação de Deus, que Deus vai provar todos nós, porque para ser aprovado tem que ser provado. Quando você vai fazer uma faculdade, você não tem que fazer uma prova? Você vai passar pela prova, meu irmão. Agora, se você vai passar, se você vai ser aprovado, aí é você e Deus. Todos nós vamos ter uma prova para passar. Deus vai provar todos aqueles que são servos dele, são fiéis a ele. Aí vai ter diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que é fiel e daquele que não é fiel. Aí, irmão, o pelicano, ele está cheio de fartura. Só que aí vem o que? A dificuldade. Vem o que? O problema. Aí está acostumado a ir em restaurante, comer fora. Aí quando vem a dificuldade, meu irmão, você tem que ter o quê? Você tem que ter um jogo de cintura. Você tem que ter uma visão espiritual. Preste atenção. A dificuldade bateu a porta na sua casa? Levanta a mão. Ou está todo mundo na bonança? Está todo mundo gastando dinheiro, comendo fora todo dia, indo no supermercado, enchendo um carrinho. Você está nessa prosperidade toda, você pode viajar. Pastor, se eu quiser viajar amanhã, eu tenho dinheiro, eu tenho condição de viajar. Tem, mano? Levanta a mão aqui, quem está na reserva aí. Levanta a mão, quem está na reserva. Marquesa não levantar a mão, está na fartura, né, Marquesa? Está na benção. Se quiser viajar amanhã, tem condição de ir para os Estados Unidos, ir para fora do país. Amém? Tá bem, ele tá boa. Irmão, tem gente que está na reserva.
A gente está na dificuldade. Já viu o que é você falar assim, gente, eu estou precisando de tal produto, eu preciso de uma promoção. Você vai no supermercado, não tem como você encher o carrinho mais. Você tem que bater, se eu comprar isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, dá isso, é o dia certinho que eu preciso. Gente, eu preciso de tal produto, eu preciso que isso entra na promoção. Se não entrar na promoção, não tem como eu comprar. Irmão, eu estava acostumado a chegar e encher o carrinho. Agora presta atenção, quem está na fartura, quem está na benção, preocupa com preço? Preocupa? Vai olhar preço, vai olhar promoção? Não, pega tudo aí. Pega isso, pega, o carrinho está aí. O carrinho está desse tamanho. Pega. Tá nem aí para nada. Agora quem está na prova, vai fazer o quê? Vai olhar preço, vai pesquisar. Vai olhar um lado, vai olhar outro. Olha aqui. Coruja no deserto. Ainda não cheguei nessa parte, vou chegar agora. Aí o que acontece? Preste atenção. Quando você está na fartura, você não se preocupa com nada. Só que Davi está falando, eu estou pelicando no deserto. O deserto tem seca. No deserto tem que me adaptar. Eu tenho que ser um camaleão, eu tenho que me adaptar em qualquer lugar. Tem que ser polivalente, jogar em toda posição. O crente verdadeiro, ele se assimila à dificuldade que ele está passando. Quem que lembra de Paulo? Paulo vivia na bonança. Aí você também aprende a viver na escassez, na dificuldade. O que Deus está falando com isso? Vai ter momento que você vai ter fartura na sua casa. Vai ter momento que você vai estar andando de carro bom, você vai comer em qualquer restaurante que você quiser. Nossa, eu quero comer em tal lugar hoje. Deus vai dar condição, Deus vai dar providência. Deus vai dar uma providência tão grande, se você vai no mercado, você pode encher tudo, passar lá e vai dar tudo certo. Mas vai ter momento que você vai passar dificuldade. Você vai estar no deserto, pelicando no deserto. Aí, irmãos, olha aqui para mim. Um carro, quando ele anda na reserva, está andando na reserva, o que a reserva uma hora acontece? A gasolina, o combustível faz o quê? Tem como um carro andar sem combustível? Tem gente que está andando na reserva, só anda na reserva. Só que se você não abastecer, o carro para, meu irmão. Tem gente que vai estar andando na reserva, terminou da reserva, põe mais um pouquinho. Vai ter condição pouca, vai comer um pouquinho, vai comer um pouquinho. Só que Deus quer isso para nós. Deus quer que a gente saia do deserto. Só que quem impede nós? Quem impede Deus de nos tirar do deserto? Porque tem gente que não está aprendendo no deserto. O deserto não é para matar crente. O deserto é para ensinar o crente. Irmão, você está passando luta, está passando dificuldade, aprende logo o que Deus está tentando te ensinar para você sair desse deserto. Porque se você não aprender com isso, você vai continuar no deserto, um pelicano fora d'água. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Como que o pelicano sobrevive no deserto? Se você vê como que é o pelicano, ele tem uma bolsa. Debaixo do papo dele tem uma bolsa, uma reserva de água. Tem gente que está sobrevivendo. Não está vivendo, pastor, estou só sobrevivendo. Você está com a bolsa reserva com água. Só que a bolsa com água, com a reserva, uma hora ela acaba. Você está um pelicano fora d'água. Ele é um animal aquático, você está no deserto. No deserto não tem água para você se abastecer. No deserto você está sobrevivendo por causa da água. Um restinho de água que você tomou e ainda está lá. Só que essa água uma hora vai acabar. Querendo ou não, o ser humano precisa comer, precisa beber. Essa água uma hora vai acabar. Deus ainda está te sustentando. Deus ainda está provendo sobre a tua casa. Deus ainda está dando a válvula de escape. Só que Deus não quer que você viva na reserva. Deus quer que você viva na fartura, na bênção. Mas para viver na bênção, você tem que aprender a sair do deserto, aprender com Ele. Você tem que aprender a ser forjado no deserto. Todos os homens de Deus, os grandes homens de Deus, passou pelo deserto para poder ser grandes homens depois. Todo mundo teve que passar o processo. Deus não vai abrir mão de ninguém passar no processo. Aí ele fala sobre isso. Olha aqui, verso número 6.
Vamos ler aqui o texto. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. O que é o mocho na solidão? Fui pesquisando. Mocho é uma ave de rapina. É uma ave de rapina. Só que conhecido como a coruja. Como que? A coruja. E a coruja, ele é um animal que é um animal que está meio de todo mundo ou é um animal solitário? Aí Davi se compara ao mocho nas solidões. Sabe o que Davi está falando? Eu sou uma coruja no deserto. E a coruja, ela gosta de quê, pastor? A coruja é um pássaro que gosta de dia ou de noite? Ó, a pesquisa. A coruja é um pássaro noturno que frequenta locais abandonados e desertos, o que evoca uma sensação de isolamento. O salmista se compara com uma coruja, uma ave noturna e solitária, que costuma encontrar em ruínas. Preste atenção, a coruja a coruja é um animal noturno e solitário, sim ou não? Só que ela gosta de ficar em lugares sujos, lugar isolado, prédios abandonados. Sabe o que Deus está falando? Tem gente que não consegue viver o novo de Deus. Tem gente que está tão ligado à sua dor, ao seu trauma, ao seu sofrimento, à sua angústia, que ela não consegue ser transformada por Deus. Deus está dando oportunidade, Deus está trazendo um novo na frente dela, ela não está enxergando, porque ela está ligada ao passado. Tem gente que até hoje está ligada ao passado. Tem gente que até hoje não superou um trauma ou um problema, um relacionamento que não deu certo. Fica pensando, se eu tivesse com aquela pessoa, como que eu estaria hoje? Meu irmão, já passou, Deus já te deu a oportunidade, já colocou outra pessoa no teu caminho. Tem gente que está ligado ao passado, preso. Aí tem pessoas que falam assim, gente, aquele negócio que eu não consegui resolver. Às vezes, irmão, uma casa que você não conseguiu vender, um negócio que não conseguiu ser resolvido, você não fechou aquele negócio, e se eu tivesse resolvido aquele negócio? Aí tem gente que pensa assim, gente, naquele tempo eu gastava tanto dinheiro, eu tinha uma prosperidade tão grande, hoje não tem nada. Se eu tivesse economizado, se eu tivesse guardado o dinheiro, se eu tivesse aplicado no banco. Tem tantos pensamentos que vêm na sua mente. Tem pessoas que estão ligadas ao passado, não conseguem ver o novo do Senhor. É uma coruja no deserto, é uma coruja nas ruínas. Deus coloca um prédio novo do seu lado, você só vê o prédio velho. É aquela coruja que só vai morar, só gosta de coisa antiga. Já viu? Deus está dando oportunidade, você quer um carro novo, você quer um carro velho. Ah, Deus, eu não tenho condição não, vou ficar no carro velho mesmo. Aí Deus quer dar uma oportunidade de você ter uma casa boa, uma casa melhor, mais estruturada. Você está ligado à casa velha. Um relacionamento que você sabe que não vai dar certo e você está tentando. E Deus já usou, Deus já falou, ó, parte para outra. Você vai sofrer, o negócio não vai dar certo. Você está lá tentando de novo, não quer viver o novo do Senhor, não quer viver o novo do Espírito Santo, não quer viver a novidade de Deus. As suas emoções, o seu psicológico está afetado. A coruja não quer mudar de prédio, a coruja não quer algo melhor, não quer evoluir, não quer ser lapidado por Deus, não quer ser transformado por Deus. É uma pessoa que precisa de uma cura interior. Tem pessoa que até hoje não perdoou, está faltando perdão, um relacionamento que não foi perdoado, um filho que não perdoou o pai que não perdoou o filho. Olha quão triste é isso, meu irmão. Se você não se entrega para Deus, você não consegue ver a novidade do Senhor. Tem que estar pegado às coisas do passado. O novo de Deus está passando e você não está vendo, está preso. Tem pessoas que estão presas, o psicológico você precisa ser liberto. O inimigo, ele age aonde? Na mente. A gente não consegue se libertar aqui, Se eu liberto a minha mente, eu tomo o controle do meu corpo, porque a mente domina o corpo.
O corpo é só um veículo, mas quem comanda é a mente, quem comanda é a alma. Aí quem comanda o nosso espírito, quem comanda o nosso espírito é o Espírito que há em nós. Ele se conecta com o Espírito Santo de Deus. Aí tem gente que está tão afetado psicologicamente que não consegue ouvir a voz de Deus. Você está falando, você está ouvindo. Por isso que a Bíblia vai dizer: muitos enxergam, mas não veem. Muitos têm ouvido, mas não escutam. Por que isso, pastor? Estão cegos espiritualmente, estão surdos espiritualmente. Deus quer trazer um novo para você nessa noite. Deus quer que você não seja uma coruja nas ruínas. Deus quer te libertar nessa noite, amém? Aí a Bíblia vai dizer aqui, versículo número 7: velo e sou como um pardal no telhado. O que é o velo que o salmista Davi está falando? Sabe o que significa o velo? Não tem um texto aí, o versículo 7 que fala velo aí? O que está dizendo? Que está na sua Bíblia? Complicou mais ainda, irmão. O meu está velo. Tem alguma tradução diferente aí? Velo, vigio. Tem alguma tradução diferente? Mas tudo é a mesma coisa. Qual que é a tradução aí da Bíblia? Tá ok? Vigio também. Vigio ou velo é a mesma coisa. Sabe o que o salmista Davi está falando? Tem gente que vai se identificar com isso aqui agora. O salmista está falando assim: eu não consigo dormir. Quem que não consegue dormir? Levanta a mão. Pode levantar, pastor. Levanta, porque eu quero ver. Ai, Deus. Tem um anjo anotando o nome lá, amém? Quem está levantando a mão aí? Tem alguém aí que não está dormindo? Levanta a mão para o anjo anotar. Tem esse. Olha a Luzia também, achei que era boa para dormir. Irmão Valdo. O Valdo só está dormindo até demais, irmão. O senhor está dormindo, Valdo? Davi está falando: não estou conseguindo dormir. Sabe por quê? Ele está sempre em alerta. Já quando você dorme, mas a mente não desliga? E aí, irmã Luzia, é para você essa palavra. Ó, está sempre em alerta, vigiando, porque ele se sente em perigo. Davi estava se sentindo em perigo. Ele não conseguia dormir. Tem gente que tenta dormir, mas a mente está trabalhando. Não vou falar uma questão médica. Tem pessoas que falam assim: eu vou dormir, eu converso com a minha mente, vou dormir tal hora, vou acordar tal hora. Manda o céu, essa mente consegue se comunicar, dá certo, mas conversa, dá certo. Eita Jesus, se eu conversar com a minha mente me engana. Uma forma não entendeu. A pessoa conversa com a mente dela. Mente, eu tenho que acordar tal hora amanhã. Você vai me acordar tal hora, sem despertador, sem nada. Então tá bom, e dá certo? Dá certo. Porque a minha mente, ela é mirabolante. Ela me engana. Se eu falar assim: amanhã eu tenho que acordar tal hora, a minha mente fala assim: rapaz, eu vou te obedecer, não, eu vou dormir, eu vou descansar. Se eu falar assim: mente, eu tenho que acordar 8 horas, ela sabe o que ela fala? Você vai acordar 9h10, que eu vou te enganar. Sabe por quê? Aí a Bíblia diz: maldito homem confia no homem. Eu vou confiar em mim mesmo. A gente mesmo, a gente é perigoso, meu irmão. Você sabe que você é perigoso, Fábio? Sabe que você é perigoso? Irmã, você é perigosa. Irmã, você é perigosa. Você não pode confiar em você, não. Sua mente engana, sua mente vai te tapear. Davi falando: eu não consigo dormir, porque estou em alerta e em perigo. Por isso que ele fala velo. Eu sou como um pardal solitário no telhado. O que Davi está falando com isso? Pardal solitário. O que é um pardal? Uma ave. Os 3 animais que Davi se comparou têm algo em comum. Eles são o quê? Pelicano, coruja e pardal. São todos uma ave. Todos eles são aves, já percebeu? Por que o pardal? Tudo tem um significado, tudo tem uma metáfora. Pardal é um animal que ele vive em grupo ou vive sozinho? Não, pardal não. Fiz uma pesquisa. Tudo que eu vou trazer, eu pesquiso, eu estudo, eu fico. O mínimo que eu fico para pregar. Quem prega aqui a palavra? Levanta a mão. Quem prega a Bíblia? Levanta a mão. Se for pregar, irmão, vocês preparam. O mínimo que eu vou pregar, em preparação, leitura da Bíblia, em estudo, sabe quanto tempo? O mínimo que eu estudo? 3 horas.
mínimo. O mínimo. Deve ser um filho 5, 7, 8. Trazer uma mensagem aqui. Então tu tem que estudar, tu tem que pedir orientação, direcionamento do Espírito Santo. O pardal, ele anda de bando. Ele anda de quê? De bando. O pardal é um animal que prefere viver em companhia e interagir com os outros da sua espécie. O pardal gosta de conversar. Quem se identificou com o pardal aí? Gosta de dialogar, gosta de conversar, gosta de andar junto. O pastor fala assim: o pastor é pardal. Gosta de conversar com todo mundo, então o cachorro da rua. Ele interage até com outras espécies que não é dele. O pardal interage, o pardal comunica, o pardal conversa. Só que Davi estava tão triste, tão angustiado, que ele fala: eu sou um pardal solitário. E além de ser solitário, eu estou lá no telhado. O que telhado? Para ninguém ver onde que ele está. Escondido, camuflado. Tem gente que gosta de estar solitário. Quem gosta de andar solitário aqui? Acha que não precisa de ninguém. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ficar sozinho? Ele falou: não é bom que o homem viva. Aqui tem crente que lê Bíblia, graças a Deus. O povo prega, o povo lê Bíblia, o povo entende o que está sendo pregado. Davi se sente como um pardal solitário. Por que ele se sente um pardal solitário? Ele não confia em? Ele não confia em? Ele foi magoado, ele está decepcionado, ele está triste, ele não tem confiança mais em ninguém. Ele não consegue, meu irmão, conversar, dialogar. Ele quer ficar sozinho, quer ficar isolado. Tem gente, irmão, que acha que não precisa de ninguém. Agora eu quero te fazer uma pergunta: como você vai viver no mundo sozinho? Tem como? Tem como você viver no mundo sozinho? Sabe o que está acontecendo? O ser humano está perdendo um afeto, está perdendo o amor, está perdendo a confiança. Tem gente que confia nem em quem casou. Você acredita? Eu não acredito no meu marido, não. O marido falar que vai para tal lugar, eu rastrei o celular dele para saber aonde que ele está. Rastrei o celular, mano. Põe senha, tudinho. Tem casamento, tem relacionamento que é tão atribulado, tão falta de confiança. Não tem confiança mais. Então assim, quando você receber, não coloca a sua conta, coloca na minha conta. A pessoa trabalha e não sabe nem quanto que recebe. Vai direto para a conta da esposa ou do marido. É desse jeito, irmão. Não confia tanto que vai fazer qualquer coisa. Os dois estão na casa e um empresta dinheiro para o outro. Pensa, irmão, é um casal. Tudo que eles vão fazer não é benefício dos dois. Você vai pagar uma água, você vai pagar a luz. Só que aí um pede dinheiro para o outro emprestar para pagar outra coisa. Bom, nunca vi isso. Finalmente, nessa igreja não tem essas coisas, não é possível que tenha isso. Não tem isso aqui não, gente, não é possível. Se tiver, ela tem que fazer uma reunião de ministério, né? Um pegar dinheiro emprestado para o outro, que conversa é essa? Mulher, esposa pedir para o marido pede para a esposa, vai comprar um chinelo, vai comprar um negócio, vai pagar uma água, uma luz, pede um para o outro. Isso é falta de confiança. Você é um pardal solitário no deserto, infelizmente. Você está passando por uma dificuldade tão grande, o seu psicológico está tão afetado que você não consegue confiar em ninguém. Aí, irmãos, tem pessoa que é tão atribulada, está com um psicológico tão afetado, que ele acha que não precisa nem de igreja. Você acredita, irmão? Se eu falar isso aqui, não sei se o povo vai acreditar, mas eu vou falar assim mesmo. Vocês querem que eu fale? Posso falar? Eu sei que vocês são curiosos, vocês querem saber. Eu sei. O crente é curioso, por isso que Eva caiu, tá? Mas vamos lá. Tem gente que é tão atribulado que ele acha que não precisa de igreja. Ele prega para ele mesmo, ele dá santa ceia para ele mesmo, ele oferta para ele mesmo, dizima para ele mesmo e fala que faz parte do corpo de Cristo. Agora vamos para a Bíblia? Vamos para Paulo? Paulo diz que um corpo, um membro fora do corpo é um corpo? É só um membro. Para ser um corpo tem que estar dentro da igreja. Quem que é o corpo de Cristo? Diga, o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja somos nós. Só que a igreja somos nós unidos. Saiu, acabou o culto, você é um membro. Aqui está todo mundo junto dentro da igreja. Aqui é um corpo. Quando acaba o culto, você vai embora, cada um vai para sua casa. Você é um membro
fora do corpo. Jesus vai buscar o membro ou o corpo? Vamos, irmão? Jesus vai buscar o membro ou o corpo? O corpo? Então é importante a gente congregar junto? O que o salmista Davi fala? Ide, congregai-vos, chegai-vos. Por que ele fala ide, congregai-vos, chegai-vos junto? Porque a igreja é unida, o povo junto, o povo unido é um corpo. A Bíblia nos compara com o corpo, porque o corpo tem membros. A Bíblia nos compara como ovelha. Por que a Bíblia nos compara com ovelha? Alguém sabe? Quando está todas as ovelhas reunidas, é um quê? É um rebanho. É um quê? É um rebanho. Por que a Bíblia nos compara com ovelha? Porque a ovelha tem rebanho e o corpo tem membros. O que Jesus está falando? Aí você sozinho é fraco, mas você unido é forte. Está vendo que a solidão não ajuda ninguém? Quanto mais você se isola do seu esposo, do seu filho, dos seus parentes, dos seus amigos, amigos verdadeiros, não amigos falsos, você fica mais depressivo. Você vai estar mais sujeito ao diabo ir lá e ceifar sua fé, a te tirar da igreja, a te tirar de um relacionamento com Deus. É importante que você esteja unido com Deus, com pessoas que te elevam, com pessoas que edificam a sua fé. Aí tudo isso aqui que eu preguei, que eu falei, sabe o que eu vejo aqui? Uma história muito importante. Eu me lembro de José. Que lembra de José do Egito? Todos esses animais que foram falados, você vai se identificar com algum deles. Ou você vai pensar, será que eu sou um pardal solitário? Será que eu sou uma coruja nas ruínas? Ou será que eu sou um pelicano no deserto? Pensa em qual animal você se identifica hoje. José, preste atenção, ele teve uma vida difícil ou não? Teve uma vida difícil ou não teve? José, ele se sentia como uma coruja, sabia? Coruja nas ruínas, com um pelicano no deserto. José, ele estava em um lugar estranho, fora do habitat dele. José era uma coruja nas ruínas. Ele estava em um prédio, uma casa totalmente desconhecida. José se sentia um pardal solitário. Não tinha ninguém da sua família lá para ele conversar, para ele ter um diálogo. José estava sozinho. José estava sozinho. Mas existia um Deus que ele tinha fé nesse Deus. E José, olha, ele teve a túnica manchada. José foi vendido, foi preso, foi caluniado, foi invejado, foi detestado pelos meus irmãos, passou vários problemas, várias dificuldades, mas José, ele não perdeu a fé. José não perdeu a, porque o dia que você perde a fé, você perde a esperança. Vou falar de novo para você entender. O dia que você perder a fé em Deus, você perde a esperança. Você para de lutar, você para de perseverar. Por isso que a fé é um dom genuíno. Por isso que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Só que preste atenção, olha aqui para mim. José, ele passou por todos esses problemas, todas essas etapas. José passou pela prova para ser aprovado, para estar onde José esteve, ele teve que passar pela prova. Só que quando José sai da prova, quando Deus exalta José teve 2 filhos. Quantos filhos José teve? Quantos filhos? 2. Só que José, ele vai dar o nome dos seus filhos numa situação e na condição que ele estava vivendo. Vou falar de novo. José teve 2 filhos, e os filhos que José deu o seu nome, tanto o primeiro como o segundo, ele deu o nome conforme a realidade que ele estava vivendo. O primeiro filho que José teve foi Manassés. Qual o nome do primeiro filho? E alguém sabe o que significa Manassés? Manassés é Deus me fez esquecer. Diga: Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Sabe o que Deus fez José esquecer?
Porque tem problemas e dificuldades, tem ferida que é tão profunda na nossa alma, que se não for Deus nos ajudando, a gente não consegue esquecer. Tem feridas que é tão profundas, que se não for Deus, a gente não esquece. Pastor, você está me dizendo que Deus pode colocar uma amnésia dentro da minha cabeça e eu esquecer? Não. Eu quero que você olhe aqui para mim. Deus não faz a gente esquecer aqui. Deus faz a gente esquecer a... Vou fazer aqui, você fala. Deus não faz a gente esquecer a... Deus não faz esquecer a mente. Ele faz esquecer no coração. Sabe aquela dor? Aquela pessoa que você às vezes não te feriu tanto, te magoou tanto, você olhar para ela e não doer mais, não machucar mais. Deus te fez esquecer. Você não vai ter uma amnésia, você vai lembrar. Só que quando você lembrar do sofrimento, lembrar da dor, lembrar da angústia, lembrar do trauma, não vai doer mais. Isso significa que Deus te curou. Isso significa que Deus te fez esquecer. Deus te entrega Manassés. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, de toda a dor que eu passei na casa de meu pai. Olha isso. Olha, irmãos, preste atenção. E além disso, José teve um outro filho. A igreja está ligada. O primeiro filho é Manassés. O segundo, Efraim. Qual o nome do segundo filho? Sabe o que fica o nome Efraim? Deus me fez crescer. Primeiro nome, Deus me fez esquecer. E o segundo, Deus me fez crescer. Só que para mim crescer, eu tenho que Alguém lembra aqui da pregação no deserto? 3 desertos: Sur, Mar e Elim. Todo mundo quer estar em Elim, né? Nas palmeiras, na sombra, na água fresca. Mas para chegar em Elim, tem que passar por Sur e tem que passar por Mar. Para ter Efraim, para Deus te fazer crescer, para Deus te evoluir, para você ser transformado, lapidado por Deus, para Deus te entregar a bênção na sua vida, você tem que ter Manassés, você tem que esquecer. Sabe por que tem gente que não é exaltado por Deus? Que não esquece. Fala assim: Deus vai me exaltar. Quando Deus me exaltar, eu vou caluniar aquela pessoa, eu vou esfregar na cara dela. Aquele que não me ajudou, aquele que não me ajudou no momento de dificuldade, aquele que passou por problema, aquele que não me emprestou aquele dinheiro, quando Deus me exaltar, Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Deus não vai te exaltar, meu irmão. Que evangelho é esse que Deus vai te exaltar para você se mostrar para todo mundo que você é o grande? Quem tem que aparecer é Deus, não é você. Quem tem que estar na sua vida é o Espírito Santo, não é você. Você não é maior, você é pequeno diante de Deus. Olha aqui. Deus me fez crescer. Para crescer eu tenho que esquecer. Tem gente que precisa perdoar. Se não perdoar, se não esquecer, então não vai entregar Efraim. Para chegar em Efraim, tem que passar por Manassés. Tem que esquecer. Pastor, mas eu não consigo esquecer. Eu não consigo perdoar aquela pessoa que me entristeceu. Eu não consigo fazer isso. Pede a Deus. Pede a quem? A Deus. José foi caluniado, foi manchado, foi preso, foi vendido. Eu acho que na Bíblia não teve mais sofrimento do que José passou, mais humilhação do que José passou. E José conseguiu perdoar. José deu o primeiro filho. Deus me fez esquecer. Sabe o que José está falando para Deus? Senhor, o Senhor me ajudou a esquecer do meu sofrimento. O Senhor me ajudou a passar por essa dificuldade. O Senhor, não foi eu, foi o Senhor. O que tem dor, que é só Deus que faz a gente esquecer. Olha aqui, e pede para Deus te ajudar. Um coração cheio de ódio nunca vai receber a bênção de Deus. Um coração cheio de problema, um coração cheio de dificuldade para perdoar, nunca vai ter Efraim na sua vida. Você vai ter só Manassés. Deus não vai fazer você crescer. Preste atenção. Aquele que caluniou José, aquele que bateu em José, aquele que invejou de José, aquele que humilhou José, o que José fez? O que José fez com seus irmãos? José deu comida, deu trigo, José deu um lugar de morar,
José deu casa, José perdoou, José reconciliou com o pai, José fez todos os irmãos conhecer que Deus estava com ele, e José, através de Deus, José foi próspero. Não houve um dos maiores profetas como José teve. José foi um exemplo de humildade. José foi um exemplo de homem de Deus. José não esteve preso ao passado, ele conseguiu se libertar do passado. Se você não se libertar do passado, se você não se libertar daquilo que te aprisiona, Deus não vai fazer você crescer. Você nunca será grande na presença do Senhor. Você vai ser sempre limitado. Você vai ser sempre o quê? Limitado. Agora eu quero que você faça algo comigo. Quero que você levante as mãos assim. Eu quero liberar uma palavra para você. Diga assim: o pelicano do deserto, eu não vou ser. A coruja das minas, eu não vou ser. O pardal solitário, eu não vou ser. Mas eu vou ser aquilo que Deus projetou para a minha vida. Eu vou ser grande na presença do Senhor, porque em Manassés eu vou gerar, eu vou conseguir esquecer, eu vou ter Efraim, porque Deus vai me fazer crescer para a honra e glória do nome dele. Amém? As palmas glorificam o nome de Deus que ele merece. Quero que os irmãos se coloquem sobre os pés. Se coloquem sobre os pés nessa noite.